Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios do módulo 16, que trata da lei de Hess, que é um método algébrico de trabalhar equações químicas para descobrir a energia liberada ou absorvida em uma equação química que a gente não vai fazer em laboratório, que funciona mais ou menos assim. A gente conhece duas ou três equações químicas e os seus respectivos valores de energia, liberado ou absorvido. A partir dessas reações conhecidas, eu consigo descobrir o valor de energia liberado ou absorvido em uma reação química que eu não realizei em laboratório. Então, eu imagino uma reação química, eu olho essa reação e eu não preciso realizar aquela reação química experimentalmente no meu laboratório para saber quanta energia será liberada ou absorvida naquela reação. Basta que eu conheça outras reações químicas e seus respectivos valores de entalpia, que eu conseguirei fazer a análise dessas reações conhecidas e descobrir o valor de ΔH de uma terceira reação que eu não realizarei fisicamente, apenas trabalhando algebricamente equações já conhecidas. Dá uma olhada aqui então no exercício número 1 do módulo 16, que ele diz o seguinte, é um exercício da Unicamp. Grafita e diamante são formas alotrópicas cujas equações de combustão são apresentadas abaixo. Então aqui nós temos a queima da grafita, carbono mais O2 formando CO2, e isso tem um ΔH negativo, menos 393,5 kJ por mol. É uma reação exotérmica, porque o ΔH tem valor negativo. E aqui nós temos a queima do diamante, carbono mais O2 formando CO2. O ΔH também é negativo, o que indica que é uma reação exotérmica, menos 395,4 kJ por mol. E o exercício nos pede duas informações aqui. Calcule a variação de entalpia necessária para converter 1 mol de grafita em diamante. E o exercício B, qual a variação de entalpia envolvida na queima de 120 gramas de grafita? Então vamos primeiro para o exercício A. A lei de Hess diz que a gente precisa trabalhar algebricamente essas duas reações conhecidas para descobrir o valor de energia de uma reação que nós não vamos realizar. Perceba, eu sei quanta energia está envolvida na queima do grafite. Eu sei quanta energia está envolvida na queima do diamante. Agora, qual é a quantidade de energia envolvida na conversão de grafite em diamante? O exercício não nos deu essa informação, mas ele nos dá subsídios para descobrir quanto é a entalpia dessa reação, da transformação de grafite em diamante. Para fazer isso, nós precisamos trabalhar algebricamente as duas expressões. Então, eu preciso organizar essa reação e essa reação de maneira que os meus reagentes e produtos fiquem na ordem que eu quero obter na reação desconhecida. Então, eu sei que eu quero, a partir do grafite, obter diamante. Então, o meu grafite é o reagente, tem que estar do lado esquerdo da equação. Já o meu diamante é o meu produto, ele tem que estar do lado direito da minha equação. Para que esse diamante fique do lado direito da equação, eu preciso inverter toda essa expressão. Mas lembre-se, toda vez que a gente inverte a expressão, a gente inverte também o valor do ΔH. Tudo que eu faço com a expressão, eu faço com o ΔH. Então, se eu for inverter essa expressão, eu vou inverter também o valor do ΔH. Ele é negativo, vai ficar positivo. Dá uma olhada então nessa resolução. Como o meu grafite está do lado esquerdo, eu mantenho essa reação. Não preciso mexer em nada nela. Eu só copio essa expressão aqui. Já a segunda expressão, perceba que nós invertemos. Nós pegamos o carbono e transformamos em diamante e grafite. Em diamante e oxigênio. Perceba, o meu diamante está do lado direito da expressão. O meu oxigênio também está do lado direito da minha expressão. E o meu ΔH mudou o sinal. Como eu inverti, agora ele é positivo. Desse jeito, pessoal, matematicamente, a gente sabe que quando nós temos valores iguais, mas de lados opostos da expressão, nós podemos cancelar esses valores. Perceba aqui, ó.
Nós temos CO2 do lado direito e nós temos CO2 do lado esquerdo, na mesma quantidade. Então, esse CO2 cancela esse CO2, eles desaparecem da expressão. O O2 também está aqui do lado esquerdo e está aqui do lado direito da segunda expressão. Eu posso cancelar esses dois. Eles se anulam, porque estão em lados opostos, na mesma quantidade. E o que é que me sobra? Carbono grafite e carbono diamante, que é essa expressão aqui que eu quero descobrir o ΔH. Eu somei essas duas expressões, eu tenho que somar os valores de ΔH também. Mas agora eu tenho um ΔH positivo, porque eu inverti o valor dele. 395,4 menos 393,5. Isso me dá 1,9 kJ por mol. É a energia envolvida nessa conversão de grafite em diamante. Perceba que é um processo endotérmico, porque o ΔH deu um valor positivo nessa somatória. No exercício B, qual a variação de entalpia envolvida na queima de 120 gramas de grafita? Aqui está a grafita e a energia envolvida na queima de 1 mol de grafita. 1 mol de grafita tem 12 gramas. Logo, 12 gramas de grafita possui uma energia de 393,5 kJ. 120 gramas, que é o que o exercício está perguntando, vão possuir X kJ. Perceba, aqui o valor que o exercício nos passou aumentou 10 vezes. Logo, o valor de energia também vai aumentar 10 vezes. Logo, 395,5 vezes 10 é 3.935 kJ. Como o ΔH é negativo, porque é uma reação exotérmica, é uma reação de queima, de combustão, o ΔH tem que ser negativo. Nós temos então um ΔH de 3.935 kJ por mol. O exercício 2. O monóxido de nitrogênio pode ser produzido diretamente a partir de dois gases que são os principais constituintes do ar atmosférico, por meio da reação representada por N2 mais O2 formando 2NO. É uma reação de ΔH positivo. É uma reação endotérmica. O NO pode ser oxidado formando dióxido de nitrogênio, NO2, um poluente atmosférico produzido nos motores à explosão. E aqui está a reação de oxidação do NO. 2NO mais O2 formando 2NO2. Isso é um ΔH negativo, ou seja, essa segunda reação é uma reação exotérmica. Tal poluente pode ser decomposto nos gases N2 e O2, segundo essa equação aqui. 2NO2 formando N2 mais O2. Essa última transformação, ele quer saber a energia envolvida nessa última transformação. Perceba, turma, de novo, ele não nos deu a energia envolvida aqui. Por isso ele está perguntando. Mas ele passou essas outras duas expressões e a partir do trabalho algébrico dessas duas expressões, de acordo com a lei de Hess, a gente consegue saber a energia envolvida nessa terceira reação aqui. É importante falar desse exercício porque isso acontece todos os dias nos motores dos carros. No escapamento dos veículos existe uma peça chamada catalisador. Esse catalisador tem a função de transformar esse gás poluente aqui, NO2, em dois gases não poluentes. Então ele catalisa, ele acelera essa reação para que esse gás poluente se transforme em dois gases inertes, que são gases gases inofensivos, que são gases que compõem aí a nossa atmosfera, o nitrogênio e o gás oxigênio. Muito bem, vamos para a resolução então. Pessoal, perceba que essa expressão é a na qual eu quero chegar, a partir dessas duas. Então, que trabalho algébrico eu vou fazer nessas duas para chegar nessa expressão aqui? Eu tenho que organizar as duas reações de maneira que os meus reagentes e produtos fiquem nessa ordem aqui. Perceba, eu tenho aqui 2NO2. Qual expressão tem o gás NO2? É essa segunda expressão aqui. Porém, esse NO2 está do lado direito da expressão. Ele tem que passar para o lado esquerdo, porque o NO2 na expressão que eu quero saber está do lado esquerdo.
Então, para isso, eu tenho que inverter toda essa expressão aqui. Se eu inverto a expressão, eu inverto também o sinal do ΔH. Tudo que eu faço com a operação, com a expressão, com a equação química, eu faço também com o ΔH. Na segunda parte da nossa equação aqui, eu tenho N2 mais 2O2. Aonde eu tenho N2 mais O2? Na primeira expressão. Porém, se vocês notarem, eles também estão dos lados inversos ao que eu gostaria. O meu N2 e O2 tem que estar nessa expressão aqui do lado direito. Porém, eles estão do lado esquerdo. Logo, eu vou inverter essa expressão também. Inverti essa expressão, eu inverto o sinal do ΔH. Era positivo, vai ficar negativo. Olha só. Então, na resolução, para calcular o ΔH da reação de decomposição, vamos aplicar a lei de Hess. As duas equações termoquímicas fornecidas devem ser invertidas. Então, aqui está a primeira equação invertida e a segunda equação também invertida. Os valores de ΔH também trocados, olha só. Esse era negativo, ficou positivo por conta da inversão, e esse também. Perceba aqui, turma, eu tenho valores iguais dos dois lados da expressão. Eles são iguais, né, são a mesma substância, na mesma quantidade. Basta cancelar uma com a outra. Então, esse N2, esse 2NO, cancela com esse 2NO. O que é que sobra? 2NO2, copiei ele aqui. N2, copiei ele aqui. O2 aqui e O2 aqui. Copiei e somei os dois, né? E eu tenho 2O2. De repente você pergunta, professor, mas por que esses dois aqui não cancelaram? Porque eles estão do mesmo lado. Os dois estão do lado direito. Por que esses dois aqui nós cancelamos? Porque um está do lado esquerdo da nossa seta, o outro está do lado direito da nossa seta. Quando eles estão em lados opostos, você pode trabalhar o cancelamento desses dois valores. Como esses dois estão do mesmo lado, eles permanecem. Tá? Eu faço a soma dos dois, então 2O2. Essa é a expressão final, que é a mesma expressão que o exercício passou aqui. Agora basta fazer a soma dos dois valores de ΔH e calcular o resultado aqui. Então, mais 114 menos 180, isso dá menos 66. Se o ΔH é negativo, trata-se de uma reação exotérmica. Então, o que nos dá como resultado a alternativa B. Libera a quantidade de energia, porque o ΔH é negativo, menor do que 114 kJ, porque 66 é menor do que 114. Muito bem, e vamos para o exercício 3. Observe a equação de formação de etanol a seguir. Olha só. Grafita mais hidrogênio mais oxigênio, formando o etanol. Com base nas equações abaixo, que resultam na reação de interesse, que é essa daqui, calcule o ΔH da reação de formação do etanol. Perceba que ele nos deu três expressões. E a partir dessas três, eu vou trabalhar algebricamente a soma dessas três, para chegar nessa expressão aqui, que é a minha expressão de interesse, minha reação de interesse. E descobrir quanta energia está envolvida nesse processo. Então, vamos trabalhar a organização dos dados. Na minha expressão de interesse, eu tenho carbono do lado esquerdo da nossa seta. Olha a seta aqui. Tudo que está do lado esquerdo tem que aparecer aqui também do lado esquerdo. Olha só. Carbono está do lado esquerdo. Onde aparece carbono aqui, grafite? Aparece aqui, do lado esquerdo. Ele está ok. Porém, eu tenho 2 carbonos. Logo, eu tenho que multiplicar essa expressão toda por 2, inclusive o valor de ΔH. A segunda expressão, eu tenho o hidrogênio aqui, e na minha expressão de interesse ele está do lado esquerdo. Logo, aqui ele também vai permanecer do lado esquerdo. Ele já está onde eu quero que ele esteja. Porém, na minha expressão de interesse eu tenho 3 hidrogênios. Logo, toda essa expressão tem que ser multiplicada por 3, porque aqui eu só tenho 1 e eu quero ter 3, eu multiplico por 3. Inclusive o valor de ΔH. Então, todo esse valor aqui vezes 3. Na minha terceira expressão, eu tenho C2H6O.
do mesmo jeito que eu tenho aqui. O problema é que ele está do lado direito na minha expressão de interesse, mas aqui no exemplo do nosso exercício, essa substância, o etanol, está do lado esquerdo. O que eu faço com esse valor? Eu inverto toda essa expressão. Invertendo essa expressão, colocando o etanol para o lado direito, eu inverto também o valor desse ΔH. Era negativo, vai ficar positivo. Então, na resolução desse exercício, olha como é que vai ficar. A primeira equação deve ser multiplicada por 2. A equação 2 deve ser multiplicada por 3. A equação 3 deve ser invertida. Então, olha aqui, a expressão 1 multiplicada por 2, inclusive o ΔH. A expressão 2 multiplicada por 3, inclusive o ΔH. E a expressão 3 invertida apenas, inclusive o ΔH. Fazendo a soma dessas três expressões e cancelando os valores que são repetidos e estão em lados opostos, eu chego na minha expressão de interesse, que é justamente essa daqui. Carbono, 2 grafites, né, que são carbonos, mais 3 hidrogênios, mais meio A2, formando o etanol. E eu preciso fazer a soma desses valores. Eu tenho 1.368 menos 858 menos 788. Isso me dá menos 278 kJ por mol. É a energia liberada na produção desse etanol a partir dessa reação química aqui. A resposta desse exercício é a alternativa A, menos 278 kJ por mol. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente termina nossos exercícios de lei de Hess, mas é claro que a gente precisa de muito mais exercícios além desse, para que a gente possa realmente compreender todo o conceito da lei de Hess. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios, me procurem se vocês tiverem dúvida, postem dúvidas no nosso fórum de dúvidas lá do Schooled, e até a próxima aula.